Fala, meus queridos velocistas, tudo bom com vocês? Calma que não é clickbait, garanto pra vocês que Grant Gustin disse que voltaria como Flash no novo DCU. Pessoal, nesse vídeo aqui eu tenho várias coisas pra comentar com vocês, todas elas praticamente envolvem The Flash, então fiquem sossegados. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do Grant Gustin ter dito que voltaria como Flash se o James Gunn tivesse pedido pra ele, e também eu vou falar com vocês sobre por que eu tinha parado com esse formato de vídeo aqui no canal. Então sem mais enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash Brasil. Muito prazer, meu nome é Léo, e se você for novo aqui neste canal, você vai conhecer os melhores vídeos de The Flash, teorias, explicações, notícias, polêmicas e tudo que é de bom sobre este personagem. Não esqueça de me seguir no Instagram, Legado Flash Brasil, atualmente maior e melhor fonte de notícias nacional sobre The Flash, além do fato de cobrirmos toda a DC Comics também. Meus queridos, como eu disse no começo do vídeo, não é clickbait, o Grant Gustin realmente falou que voltaria como The Flash no novo DCU, e eu vou comentar minha opinião sincera sobre o que eu acho disso, se é uma boa ideia ou não, se isso pode ou não acontecer, mas antes eu preciso dar um recadinho pra vocês, e não é pra você se inscrever no canal, mas aproveita e já faça isso, não esqueça de deixar seu like, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo futuramente, tá ok? Obrigado. O recadinho que eu preciso dar pra vocês, pessoal, é por que eu parei com esse formato de vídeo mais longo aqui no canal. Tirando os vídeos da HQ Fanmade que o LC tá fazendo de The Flash, que eu tô trazendo toda hora aqui no canal sempre que lança, o último vídeo nesse formato que eu tinha feito era alguma coisa sobre o traje do Superman, se não me falha a memória. Depois disso eu parei e comecei a fazer apenas shorts. Acontece, pessoal, que infelizmente o YouTube não está entregando os meus vídeos normais, vídeos que vocês estão acostumados a ver nesse formato para os inscritos. Eu digo isso porque mesmo enquanto o tema é uma coisa chave, que a gente sabe que vai atrair, que vai engajar, que vai trazer vocês até o canal, os vídeos não estão sendo entregues. Até porque tem muita gente que eu conheço de confiança que fala: poxa, Léo, só fiquei sabendo hoje que você lançou vídeo sobre tal tema, sobre tal coisa, porque o YouTube simplesmente não está entregando. E eu vou dizer uma coisa pra vocês sobre isso, que eu sempre quis comentar sobre, mas eu nunca tive a oportunidade, porque eu pensei que eu não ia fazer um vídeo do YouTube só pra falar disso. Mas eu vou aproveitar este vídeo aqui pra falar pra vocês, pessoal, que quando eu comecei com a Legado Flash Brasil, a gente começou como página, e no início foi difícil, como qualquer outra página tem dificuldade de crescer, apesar de que hoje, pelo incrível que pareça, está mais fácil de crescer e de fechar parcerias no Instagram, mas na época que eu comecei no Instagram, lá no final de 2019, começo de 2020, era muito difícil. E além de eu começar no Instagram, eu migrei para o YouTube na mesma época, mais ou menos, lá em meados de 2019, 2020, eu comecei a postar os primeiros vídeos de The Flash aqui no canal. E no início também foi muito difícil, porque já tinham vários canais que faziam as mesmas coisas, canais muito maiores, e querendo ou não, pessoal, todo mundo que começa nesse meio tem um pouco de dificuldade, e aí a pessoa tem que ter a sorte de estourar ou não na internet. Eu tô dizendo tudo isso pra vocês, pessoal, porque apesar de todo o meu trabalho duro, com sangue, suor e qualidade nas informações que eu trazia pra vocês sobre The Flash no canal, o canal de fato nunca estourou da maneira como eu gostaria e da maneira como ele poderia ter estourado mediante aos conteúdos que eu trazia pra vocês. Somente lá nas últimas duas temporadas de The Flash que o canal realmente começou a dar uma alavancada na questão de engajamento e de inscritos. Só que aí veio o grande ponto: The Flash acabou. E o meu canal, por muito tempo, querendo ou não, foi focado na série do Flash. Afinal de contas, o nome do canal é Legado Flash. Hoje é Legado Flash Brasil, mas sempre foi Legado Flash, certo? Então sim, o foco principal do meu canal por muito tempo foi a série do Flash. Apesar que sim, eu fazia vídeos de outros conteúdos também, até às vezes de Marvel, pra tentar ver se conseguia conquistar um público novo. Também tinha conhecimento de outras séries, de outros personagens, de outros quadrinhos, de outras animações de outros personagens. E eu sempre tive uma vontade de querer compartilhar isso com vocês, de compartilhar conhecimento, teorias e explicações sobre outros assuntos que não eram somente The Flash. Só que o problema de tudo isso, pessoal, é que depois que acabou The Flash, até mesmo os vídeos de The Flash, que eram certeza que iriam engajar e pegar visualização, eles começaram a não ter um bom rendimento aqui no canal. E antes que alguém possa tirar uma conclusão um pouco errada, eu não dependo
dependo do YouTube pra viver, tá? A minha renda principal não vem daqui. Se eu dependesse do YouTube pra viver, eu com certeza passaria fome. Então, como eu falei pra vocês, pessoal, o YouTube nunca foi pra mim uma questão financeira. Obviamente que se eu puder ganhar dinheiro com isso, é bom. Claro, quem não gostaria de ganhar dinheiro fazendo uma coisa que lhe agrada? Mas o YouTube não é meu ganha-pão. E justamente por conta disso, que começou a ter esse problema na entrega dos vídeos, eu precisei focar um pouco mais na minha vida profissional, na minha vida pessoal e deixar um pouco o canal de lado. De lado não quer dizer que eu parei com os vídeos do canal, pelo contrário, se eu puder, eu nunca vou parar com os vídeos do canal. Mas eu confesso pra vocês que trabalhar muito, e eu digo muito, pra trazer conteúdos bons e o vídeo não pegar bem, não entregar pra muita gente, hoje, pelo menos, não dá mais pra isso acontecer. Lá em 2020, 21, até meados de 22, até dava pra acontecer porque a gente ainda tava mais no começo do canal. Só que hoje, em 2025, se eu gasto muito tempo criando conteúdos de 10 minutos ou mais aqui pro YouTube e infelizmente ele não entrega e não engaja e não pega bem, o trabalho infelizmente não compensa pra mim. Eu tô realmente perdendo tempo com conteúdo que não está entregando. Por isso que eu tentei dar uma leve migrada por Shorts, que querendo ou não tem uma entrega muito mais alta aqui pro YouTube. Só que o problema dos Shorts é que tem limite de 3 minutos praticamente para ter um bom engajamento. E vocês sabem que eu gosto de falar, que eu gosto de fazer conteúdo grande. Então eu tentei dar uma adaptada dos meus conteúdos para os shorts, mas tem coisa que eu acho que vale tanto o ouro ser explicada de forma correta, com calma e bem explicada, que se eu levar para um shorts, eu sinto que eu tô entregando um conteúdo muito mastigado e com baixa qualidade para vocês. E tem coisa que infelizmente eu não consigo levar para os shorts, porque é um conteúdo muito grande e não dá para falar tudo em 3 minutos. Então resumindo, pessoal, eu dei uma desanimada gigantesca do canal. Por isso que ultimamente eu tenho focado muito mais lá na página do que no canal. Contudo, entretanto, todavia, tô fazendo esse teste aqui com esse vídeo pra falar sobre essa questão do Flash do Grant Gustin, falar um pouquinho sobre o The Flash, sobre o futuro do DCU. E eu aproveitei pra colocar este assunto neste vídeo justamente pra ver se o YouTube faz esse favor de entregar os conteúdos para os inscritos do canal. Até porque eu já tenho conteúdos programados pra trazer pra vocês, conteúdos que vão sim ser um pouco grandes, mais de 10 minutos, e eu só não trouxe até agora pra vocês, porque eu não tô confiando que o YouTube vai entregar, porque se pouca gente vê, não compensa o trabalho que eu tô tendo. Então, meus queridos, de coração, compartilhem os vídeos, comentem, nem que seja uma pergunta simples, ou gostei, ou até não gostei, não tem problema, porque o seu comentário faz o YouTube entregar vídeos para outras pessoas, porque eu preciso da sua ajuda pro YouTube voltar a entregar os vídeos como ele entregava antes. Pronto, agora que eu já dei meu desabafo, minha DR sobre o YouTube com vocês, vamos falar da grande novidade que aconteceu esses dias. Recentemente tivemos um evento chamado Denver Fan Expo, onde o elenco de The Flash se reuniu para falar com os fãs, interagir com os fãs, enfim. E um garotinho fez uma pergunta para o Grant Gustin: se o James Gunn pedisse para ele participar do novo DCU, qual personagem ele gostaria de fazer? E cara, por mais que para muitos de vocês a resposta pode ser óbvia, muita gente imagina e acredita que o Grant Gustin está saturado e de saco cheio do personagem por tudo que ele passou da 6ª temporada até a 9ª. Foram muitos problemas de roteiro, muitos problemas de direção de série, muitos problemas com Eric Wallace. Então seria muito compreensível pensar que o Grant Gustin estaria assim de saco cheio de interpretar o Flash por agora. Mas, para a surpresa de algumas pessoas, Grant Gustin respondeu que gostaria de voltar como Flash sem hesitar. Quando o garotinho perguntou pra ele qual personagem do DCU ele gostaria de fazer, ele disse que o Flash. E depois, o elenco de The Flash deu uma risadinha em cima disso. Ou seja, pessoal, se o James Gunn de fato chamar o Grant Gustin para participar do DCU agora, ele aceitaria, ele toparia. E você pode até pensar que isso aí daí não é novidade, que é notícia velha, que ele já tinha comentado um tempo atrás que aceitaria. Acontece que estava muito recente com o término de The Flash, então a gente pensava, ok, ele tá sendo educado, ele tá sendo gentil, ele tá dizendo que, pô, beleza, se o James Gunn me chamar em algum momento, eu aceito, sabe? A gente pode pensar no caso. E além do mais, que das outras vezes que ele falou que ele aceitaria participar do DCU se o James Gunn chamasse ele, nunca ficou tão claro que era com The Flash, tá? Ele poderia fazer um personagem novo. E isso às vezes acontece com frequência, tá? Do ator terminar um personagem numa série, ele ser chamado pra um filme, ou pra uma outra série, ou pra uma coisa de maior orçamento, e ele vai fazer outro personagem, não o mesmo que ele tinha acabado de fazer. Então o Grant Gustin ter afirmado que ele aceitaria participar do novo DCU do James Gunn e como Flash, isso é gigantesco, porque
existe sim a possibilidade do James Gunn convidar ele para participar. E eu digo isso por conta do caso do Demolidor na Marvel do Charlie Cox, que a Netflix fez uma série de excelentes 3 temporadas, mas não era totalmente canônica no UCM, e depois que a Marvel viu que era um ator que muita gente gostava, que foi um Demolidor muito bom, a Marvel meio que trouxe o ator de volta pro UCM oficialmente, e pronto, o Charlie Cox agora, que era o Demolidor apenas da série da Netflix, ele virou Demolidor oficialmente do UCM. Então, se você for parar pra pensar, existe sim a possibilidade do James Gunn trazer de volta o Grant Gustin como Flash do novo DCU. Agora, se ele vai ser Barry Allen, Wally West ou Jay Garrick, aí é outra história. Porque nós temos o caso do John Wesley Shipp também, que era o Jay Garrick pra muita gente que conheceu ele na série do Flash, ou também o Harry Allen, né, que é o pai do Barry, mas ele também já foi o Barry Allen lá do filme, da série da década de 90, né? E a gente viu que a CW reutilizou o mesmo ator pra fazer um outro personagem, o que condizia com a idade dele, né? Ele começou sendo Barry Allen quando ele era bem jovem, e agora que ele tava mais velho, chamaram ele pra ser um Jay Garrick da vida. Então esse ator, ele já fez uma versão do Flash e foi chamado pela CW novamente para fazer uma outra versão do Flash. Agora, sobre a questão dele ser Barry Allen, Jay Garrick ou Wally West, minha opinião sincera com isso é, eu acho que se for pra trazer de volta, que seja realmente com Barry Allen. Eu não acho que a idade do Grant combine muito pra ele ser um Jay Garrick, apesar de que o Jay Garrick também era jovem na Era de Ouro, mas enfim, eu acho que não combina com esse DCU novo, a menos que eles façam toda uma adaptação ambiental, uma direção de fotografia muito boa. Eu não tô dizendo que eu não gostaria de ver o Grant Gustin como Jay Garrick, mas eu acho que fica um pouco esquisito. Agora, definitivamente eu não quero ver o Grant Gustin como Wally West. Tem que ser um ator novo, entendeu? A questão é, se for pra trazer o Grant Gustin de volta agora, traz como Barry Allen. Ele ainda tá novo, entendeu? Ele ainda tá jovem. Daria pra fazer talvez um Barry Allen mais veterano, mais maduro, sendo um excelente mentor para o Flash do Wally West. Léo, mas que hipocrisia é essa? Porque até uns meses atrás você era totalmente contra o Grant Gustin voltar como Barry Allen. O que mudou agora? Eu ainda acho que um ator novo seria uma boa opção, mas o Grant Gustin, ele é um excelente ator e foi um ótimo Barry Allen por algumas temporadas, né? Porque nem a atuação dele segurou a série no final das contas, de tão ruim que ela ficou. Eu não tô dizendo que o Barry Allen ideal é o Grant Gustin, mas eu estou aberto à opção dele voltar. Não é minha preferência, mas eu confio no James Gunn e acho que seria muito bom sim se ele pudesse voltar. Minha opinião pode ter mudado um pouco porque eu conheci ele pessoalmente? Sim, mas tudo bem, faz parte. Eu acho que um ator novo poderia ser uma excelente opção, mas o Grant Gustin voltar, aceitar voltar agora, ter um traje bom, efeitos visuais melhores e um roteiro decente, cara, não vejo problema nisso. Agora, se eu acho que isso vai acontecer, depende do James Gunn, né? A gente sabe que o filme do Flash fez um prejuízo gigantesco na imagem do personagem, e não foi apenas o filme em si que foi uma bosta, né? O ator escolhido pra fazer o Barry Allen, que era o Ezra Miller, ninguém gostava dele, ninguém queria ele como Barry Allen, teve várias polêmicas fora da tela, né? Agressões, casos de polícia, entre outras coisas. Os poderes do Ezra Miller com raios azuis não agradava quase ninguém. O primeiro traje do Ezra Miller também não agradava uma galera. O segundo traje do Ezra Miller não agradava a outra galera. Praticamente o Flash foi um dos heróis mais maltratados na era do Zack Snyder, quase igual ao Superman, mas ainda acho que o Superman dá pra dar uma escapulida disso. Mas o que eles fizeram com o Flash, cara, foi um crime, foi muito ruim, entendeu? Foi muito ruim mesmo. Então, infelizmente, isso estragou muito da imagem do Flash, principalmente do Flash Barry Allen. Mas eu acho sim que ainda dá pra aproveitar um Barry Allen nos cinemas, um Barry Allen um pouco mais velho, já com filhos, já com uma família Flash estabelecida. E imagina só a gente ver um Barry Allen, um Jay Garrick, um Wally West, um Bart Allen bem adaptados no cinema. Cara, meu sonho é ter uma série ou uma trilogia de filmes focados na família Flash. A gente precisa disso. Eu quero muito isso. E aquela questão, o Grant Gustin, ele está realmente aberto a voltar como Flash, até porque ele sabe que é um personagem que marcou a vida dele, muito do que ele tem hoje, da fama que ele tem hoje, é por conta disso, e a gente pode chegar na conclusão que a saturação e o cansaço que ele tava desse personagem era apenas por conta da série da CW sobre a direção do Eric Wallace. Mas sobre a direção do James Gunn, que sabe o que tá fazendo, que sabe o que faz, que conhece os personagens, provavelmente daria certo se ele chamasse o Grant Gustin pra ser o Flash do DCU. Lembrando que tudo que eu comentei aqui, apesar de ser possível de acontecer, não tem nada confirmado, foi apenas um evento de fã, onde um fã questionou o Grant se ele aceitaria voltar ou não. Ele disse que aceitaria voltar. Não tem nada oficial, nem contrato assinado, nem nada confirmado. Último recadinho importante antes de finalizar esse vídeo: terça-feira agora eu vou assistir o filme do Superman na cabine de imprensa com
convite da Warner, e depois eu vou trazer um review sem spoilers e depois com spoilers no canal. Como eu estou querendo fazer aquele vídeo normal, formato grande, eu espero de verdade que vocês fiquem atentos e interajam, porque eu preciso novamente que o YouTube entregue esse conteúdo pra vocês, tá ok? Mas é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar a sua opinião, sendo positiva ou negativa, a respeito de todos os temas que a gente conversou nesse vídeo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.